Olha, eu vou agora dar para você uma notícia realmente triste, não é? Criança morre afogada em Biúna, ela caiu numa piscina. Detalhes com você, Nicole Bonente. O que é que você conta sobre essa ocorrência? Oi, Barazal. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Realmente uma notícia muito triste. A gente já noticiou aqui outras vezes, infelizmente, mais um caso aí de uma criança que perde a vida, um menino de 2 anos, bem novinho. De acordo com a polícia, então, ele estava passando o final de semana junto com os pais em uma chácara alugada de Biúna. E de acordo, então, com os responsáveis, com o pai e com a mãe que estavam no local, eles acionaram a polícia depois que a criança já tinha se afogado e já tinha sido levada para o hospital. Eles contaram aos policiais que eles acordaram bem cedo, por volta das 6 horas, para ver o nascer do sol e que eles teriam se ausentado, portanto, mas que antes eles teriam visto que a criança estava dormindo e por isso eles teriam saído, deixado a casa para ir para uma área de churrasqueira que ficava ali na parte de fora da chácara para ver o sol e que eles teriam passado uns 10 minutos. Isso do depoimento oficial, porque antes eles chegaram a dar outra média de tempo, falaram que ficaram um pouco mais do que isso fora da casa. E então a mãe diz que voltou em determinado momento, viu que a criança, o menino, continuava dormindo e por isso ela resolveu ficar um pouco mais fora ali da residência, né, dos cômodos, continuar do lado de fora. E quando eles foram voltar para dentro da casa, eles viram que tinha uma pessoa caída. Eles rapidamente identificaram, viram que se tratava do filho, né, do menino, tentaram reanimar, fizeram ali as manobras e rapidamente já levaram a criança para o hospital, para a Santa Casa de Piedade. E ela não sabia dizer, apesar da criança já estar desacordada, se a criança já estava em óbito. Chegando lá, foi confirmado, então, depois que as medidas foram feitas, né, as tentativas ali de socorrer, que a criança realmente havia falecido por conta desse acidente. Desde então, a polícia está ouvindo os pais até para tentar entender se houve uma negligência ou não, porque o caso foi registrado como essa possibilidade aí de negligência por parte dos pais, que inicialmente disseram aos policiais no depoimento que eles teriam ficado cerca de 1 hora fora da casa e que a porta estava fechada, mas não estava trancada. Então existe toda uma investigação agora, né, Barazal, para entender de fato quanto tempo esses pais ficaram, se houve outro fator ali que agravou tudo isso. Inclusive a mãe disse aos policiais que fez uso de álcool, mas no dia anterior. Então não tem ali um registro de que eles tivessem bebido ali, mas é algo que a polícia está tentando entender, até por isso está sendo questionado, né? É complicado, né, Nicole? Você sabe que essa família já está punida, né? Já estragou a família, porque, quer dizer... Uma tragédia muito grande, né? Uma tragédia, dá para entender o que eu estou dizendo, né? Mas o que chama a atenção do caso, Nicole, você não pode tirar atenção em nada. Não adianta. Se for deixar a porta fechada, tem que trancar. Criança é complicado, meu. Você vai ver o nascer do sol, poxa, que legal. Mas se você tem uma criança, se tem piscina, isso acontece nas férias, acontece no fim do ano, no meio do ano. Olha só, último final de semana, né? A pessoa aluga uma chácara para passar o final de semana e acontece essa tragédia. É muito comum isso acontecer, Nicole. Sim, Barazal, a gente já noticiou várias vezes aqui, sempre que a gente fala com o Corpo de Bombeiros, eles também pedem a atenção dos pais, dos responsáveis, porque aquilo, um descuido de segundos, não precisa nem ser realmente minutos, pode acabar numa fatalidade como essa. Então, quem tem criança em casa sabe que precisa ficar atento o tempo todo, em caso de piscina ainda mais rápido ainda, né? Até quando a criança está na rua, ali um descuido, ela pode ir pro meio da rua, quem dirá numa situação com piscina com água, né, Barazal? Então, você sabe que eu lembrei de um caso agora, rapidamente, no Guarujá. O casal alugou uma casa com piscina e chegou aquela alegria, uma criança pequena, aquela alegria, tipo 2 anos e meio, a criança quase 3, a criança conseguia caminhar, claro, já sabe andar. Aquele casal chegou no Guarujá, naquela casa gostosa, bonita e tal, e foi ao supermercado. Pegou o carro, foi ao supermercado com a criança, né? Aí, quando voltou do supermercado, aquela coisa de tirar as sacolas, tal, alegria e tal, e tiraram as sacolas do supermercado do carro e deixaram a porta aberta e esqueceram a criança. Mas foi coisa de segundos. Chegou na cozinha, deixou a sacola, quando voltou para pegar a criança já estava dentro da piscina. E morreu.
Está entendendo? Você não pode perder, tirar o olho um segundo. O que era um lazer, o que era uma alegria, virou uma tragédia, virou um transtorno tremendo. É o exemplo dessa família aí. Fica os nossos sentimentos, o nascer do sol. Né, Barazal, para a família e para todo mundo, com certeza, que estava ao redor dessa criança. Criança é alegria, a gente sabe o quanto ainda é quando uma vida acaba assim, né, tão prematuramente, a gente fica muito triste também. Infelizmente, aconteceu. Então, nossos sentimentos a essa família também. Obrigado, Nicole, pelas suas informações. 1 da tarde tem Nicole no Noticidade.